Boa noite, estão ouvindo? Sim, Oi, boa noite. Guilherme, boa noite. Bacana. Eu não estou lendo Silmarillion agora, e na verdade eu estou começando, apesar de sempre me sentir atraído pela obra de Tolkien, né? Somente agora nesse ano, segundo semestre, isso coisa assim, de 5, 6 anos já, que consegui assistir aos filmes do Senhor dos Anéis. Comecei esse final de mês de novembro a leitura do livro, né, Senhor dos Anéis. Já passei da página 300 já em 8 dias aí. E assim, é incrível como... Eu lembro também que lá atrás eu tentei ler o Silmarillion, porque eu vi, vai contar a criação da Terra-média, então aí eu pensei, né, vou começar, parece ser mais fácil, né? Leve engano, que eu parei no terceiro capítulo porque eu não estava entendendo nada, era tanto nome, era tanta... Nossa, eu já não sabia mais o que era nome de personagem e nome de terra, né, e eras, enfim. Mas aí agora, somente esse ano que eu estou conseguindo ler. E é incrível como, o primeiro lugar que eu admiro muito no Tolkien é essa capacidade criativa dele, né? Porque você olha para uma obra dessa, a começar pelo tamanho do livro, né, do Senhor dos Anéis. Depois eu vi que o Hobbit veio primeiro, né, tudo, e a gente fica, meu Deus, né, de onde tira tudo isso? Então é realmente muita sabedoria, é criatividade, mas não somente isso, a gente vê que tem ali muitos fundamentos antes da obra, né? E E nesse sentido de ver segundo, fazer a leitura segundo, né, a teologia católica, a espiritualidade, acho que é melhor dizendo, né, católica, tudo, porque fazia parte de quem ele era, é muito, não sei se para vocês, mas conforme a gente vai tendo contato com a obra, como isso nos reanima na própria vivência da fé. Quem já assistiu O Senhor dos Anéis, as últimas batalhas e o desfecho da história, né, poxa, a gente vê o Gênesis ao Apocalipse acontecendo, né? Então, isso na nossa vida, como nos reanima realmente. E agora mesmo, vocês falando, né, de tantas coisas que o próprio Tolkien explica sobre suas obras, tudo, quantas coisas eu fui lembrando que eu já estudei sobre a fé católica, tantos momentos assim que eu tive na caminhada de fé, e que às vezes a gente na caminhada vai deixando se perder, né? E uma obra de literatura vem reacender em nós, né? Aquele ânimo, aquela paixão, aquela esperança, que muitas vezes talvez a gente não teria lendo, sei lá, o Catecismo. Embora seja uma obra também fantástica, né? A gente pega o Catecismo para ler e a igreja usa, uma das coisas que eu admiro muito no Catecismo é que a igreja usa as palavras certas. Tudo tem, cada substantivo, cada adjetivo, ali é certeiro. E Tolkien, ele também é um pouco assim, né? Eu estava vendo o Guilherme Freire, é, eu não lembro nem se foi com a live com o podcast que você, Sérgio, participou com ele, lá no Inteligência Limitada, né? Mas acho que foi dele que eu ouvi ele falando que o Tolkien tinha essa preocupação também, né? De nomear todas as coisas Uhum. conforme as coisas realmente são. Então eu estou assim no que diz respeito a Tolkien, no primeiro amor. Mas é incrível, né? Não tem nem muito o que argumentar assim, porque como eu estou tendo o primeiro contato mesmo, a gente faz aquela leitura voraz, né? A gente vai deixando passar tantas coisas, mas ao mesmo tempo a gente já consegue identificar ali. E, enfim, está sendo uma experiência fantástica. E agora eu sei que provavelmente, depois do Senhor dos Anéis, eu pretendo ler o Hobbit, né? Pulando aí as ordens, e depois o Silmarillion, né? Então provavelmente eu já lerei o Silmarillion, não com aquela.
confusão, mas prestando mais atenção mesmo, relembrando de mais alguns detalhes e vou ter um aproveitamento maior, certamente, na leitura. Tanto é que o livro está aqui, ele já molhou na mochila, mas está aqui. Comprei faz tempo, já já chega a hora dele. É isso Diz uma aí. pergunta. Eu sempre recomendo começar pelo Hobbit, porque você lê o Silmarillion, você vai ter muito spoiler, né? Quando vai. Eu gosto que tem essas lacunas, quando você vai ler O Senhor dos Anéis, por exemplo. Por que que os elfos estão indo para o oeste? Ninguém sabe. Quem é esse tal de Fëanor aqui que é citado? Ninguém sabe. Então, eu gosto que ele se instiga, né, a imaginação e faz com que você queira ir atrás da história que está por trás. Então, assim, eu sempre recomendo a ordem de leitura dos leitores que leram na época que os livros foram sendo lançados, né? Então, realmente é o Hobbit, depois o Senhor dos Anéis, depois o Silmarillion. Inclusive, o Hobbit, ele tem que ser a porta de entrada, porque ele é bem mais simples do que o Silmarillion, né? Ele é bem mais acessível, mas ele já tem, o Silmarillion do que o Senhor dos Anéis, mas ele já tem tudo aquilo que faz o Senhor dos Anéis uma obra especial. Eu acho que ele tem tudo, mesmo numa escala bem menor, mas ele tem tudo aquilo, os valores, as emoções, está tudo lá. Só que de uma forma mais acessível. E é quando você tem acesso ao Senhor dos Anéis, aí abre mais ainda a mente, né? Então eu gosto dessa ordem aí. Então, tu vai conseguir, já que está no Senhor dos Anéis, vai deixar o seu marido para depois, vai dar tudo certo. E depois vai ter a leitura aqui do Contos Inacabados aqui no grupo, né? Então vai facilitar mais ainda. Eu ia falar alguma coisa do Natureza da Terra-média aí, mas me esqueci. Depois eu lembro aqui e falo para vocês. Sérgio, mas isso que o Daniel falou também da questão das palavras, o Tolkien era muito escrupuloso, né, no uso de palavras assim, no uso dos Uhum, termos, né, tanto que sim. ele revia várias vezes, né, para ser o Uhum. mais exato possível, né. Ele tinha já esse cuidado com natureza, né, com É, palavras. até os termos elfo e orc, ele se arrependeu de ter usado. Por quê? Porque quando ele começou a criar o legendário dele, na época parecia uma boa ideia pegar emprestado esses termos. Até porque ele lia muita mitologia nórdica e tal, só que a mitologia dele tomou uma forma tão própria, se diferenciando lá da mitologia nórdica, que ficou impróprio. Aí as pessoas acabavam até confundindo, né, os elfos da mitologia nórdica com os dele, ou então os elfos daquelas fadinhas, né, e tal, para os elfos dele, os anões e tal. Então ele até se arrependeu disso. É Mas diga. só te cortando, a respeito disso, igual, a gente lendo a obra tudo, vê lá a palavra elfo e vê, porque vemos o filme também, a Uhum. gente vê lá o arquétipo do elfo, acho que do imaginário popular mesmo, né? Alguém Sim, assim alto, com fisionomia humana, mas ao mesmo tempo tem belo uma e tal. orelhinha mais pontuda. Talvez não seria o objetivo dele, isso já é algo que foi incutido Então, no início pós. sim, no início sim, mas depois, como ele tomou um rumo próprio, ele até se arrependeu, né? Ele disse, Ah, porque sim. ele disse, eu não vou lembrar da carta agora, mas tem um vídeo que eu fiz lá pro Tolkien Talk que é, olha só, se os elfos de Tolkien tinham a orelha pontuda, né? Que tu falou da orelha pontuda, e aí eu trago lá uma série de citações. E assim, parece um tema besta, né? Por que eu quero saber se os elfos têm orelha pontuda? Não, mas a gente vai no âmbito da essência da obra. A gente vai lá se os elfos são parentes dos homens, se não são. Então é nesse meio aí que tem essa citação onde ele Tolkien, se quiser procurar esse vídeo depois, onde tem a citação que o Tolkien fala que ele até se arrependeu de ter pego emprestado esses nomes. Porque na visão dele, os elfos e os homens são da mesma espécie lá na Terra-média, são da mesma raça. Não sei se ele fala nome espécie ou raça, mas tanto é que eles conseguem se reproduzir, né? Quando existem uniões de elfos com homens, ele quer dizer isso. Só que os elfos são seres mais elevados, né? No nosso mundo primário, assim, para quem está lendo, eles são aquilo que nós humanos deveríamos ansiar a ser, ou seja, desprendidos do maquinário, ligados com a natureza, aquela coisa tradicional, tá, 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 tá. Então, é o que nós deveríamos aspirar a ser, são os elfos. É uma série de questões lá. Eu recomendo que tu procure esse vídeo,
E tem muita citação legal lá sobre a natureza dos elfos, dos homens e tudo. Sérgio, eu só fiquei na dúvida quando você estava falando do texto lá do diálogo do Finrod e Andrés, né? Sim, Ali é na história da Terra-média esse texto está presente não, ou não, não? é na história da Terra-média, isso. Ai, a gente vai ter em português, né, agora, graças a É, Deus. vai. Eu não sei se já está nos publicados, que já saiu até o quinto, né? Eu não me lembro qual foi o volume Sim, que saiu. Mas, se eu não me engano, é no 12º, que é lá onde tem vários textos esparsos, assim, e tal. Eu acho que é lá, que fala dos orcs também, da reencarnação, aquele negócio lá do Glorfindel. Eu acho que é no 12º, então vai demorar um pouquinho aí. muito bom. Muito bom. Cristiano, você ia falar? Vamos lá. Você tá me ouvindo bem? Sim. Esse, esses conceitos, né, de anão, elfo e orcs, eles ficaram tão... Tolkien acho que foi tão criativo, né, que os conceitos antigos desses nomes acabaram ficando um pouco esquecidos, né? E hoje em dia, há muito tempo, na verdade, em filmes, jogos, séries, é, livros, né? A gente sempre vê a imagem do elfo, dos anões, aqueles anões que são não uma pessoa que tem nanismo, a gente não vê mais, pelo menos nessa obra, né? Mas uma pessoa, um ser ali que é um pouco maior, mas tem uma, um tronco mais largo, que tem uma força maior, que são os mineiros, né? São os caras que moram nas Uhum. cavernas e tal, nas montanhas. Então, tem uma visão diferente. E acho que fixou tanto, né, que meio que mudou o conceito, né? O conceito de anão, o conceito de elfo. O conceito de elfo a gente não vê mais como uma fadinha, a gente chama de, às vezes, gnomo, duende, né? Mas não chama de elfo, né, como antigamente. É. Então, ele acabou meio que criando um conceito novo, né? Ele ressignificou, né? Isso aí, e de tão forte, de tão marcante. Mas acho que na verdade era outra coisa que eu ia falar aquela hora. Eu ia voltar no assunto de morte e mortalidade. Será que, eu não sei, como vocês enxergam isso, né? Queria entender também. É, será que o fato de um elfo saber, se é que eles soubessem disso, né? Não sei se eles eram cientes de que quando eles morressem eles voltariam, mas o fato deles saberem que caso eles morram, eles podem voltar depois, não deixaria a morte sem significado, né, para eles? Será que eles tinham medo da morte mesmo assim? Eles evitavam a morte mesmo sabendo que se morressem ia voltar, porque eles poderiam falar, não, beleza, eu vou me jogar daqui, vou, né, dar um rage e me enfiar na guerra, né, porque de qualquer forma eu vou voltar daqui a pouco, até daqui a pouco, pessoal, e vai, né, ou existia um grau de dificuldade muito grande de retornar, eles não retornavam para o mesmo local, ou mesmo mundo, né, como vocês, acho que comentou, né, não necessariamente para o mesmo universo, né, então, tirava o significado da morte ou não necessariamente? Não, acredito que não, porque de início, inclusive, os elfos nem sabiam o que era a morte, né? Eles não tinham nem palavra para o que é a morte, eles só foram ver depois, né? Aquelas próprias rebeliões deles e tal, dos Noldor. E tipo assim, você destruir o próprio corpo não devia ser um processo imune à dor, de você ter que ir para mandos, salões de mandos, ficar lá na espera e depois ter o corpo reconstruído, né? E também tem um detalhe, isso a gente vai ter mais na história da Terra-média, vocês vão ver lá que não bastava o elfo morrer de qualquer jeito para ele poder reencarnar. Ele tinha que ter sido uma pessoa boa. Tanto é que os maus, eles poderiam não ter a possibilidade de reencarnar. Então, assim, por isso que a E morte não era Fëanor não teve, banalizada. né, essa oportunidade, Sérgio? Exato. Fëanor ficou por lá. Então, assim, eles sabiam que havia reencarnação porque lá em Aman, nas Terras Imortais, tinha elfos reencarnados, né? Tem um exemplo do Glorfindel, que morreu na Primeira Era e voltou. O próprio Finrod também é dito lá que ele morre e depois ele vai caminhar nas praias lá com, acho que é com o pai dele e tal.
Então eles sabiam dessa realidade da reencarnação, mas tinha todo esse processo, e não era uma coisa simples, tinha que ter a permissão dos Valar para ele reencarnar, então é todo um processo, né? E tinha que ter sido uma pessoa boa e tal. Até tem no vídeo que eu lancei esse mês no Tolkien Talk, esse mês, em dezembro, né? Que a gente está falando. Em dezembro tem um vídeo lá sobre Fëa, Roa e Fana. Então fala também sobre isso. Então eu recomendo que vejam lá também. Fala um pouquinho sobre isso, do corpo, do espírito. E Fana é a realidade dos Valar, né? Tem a ver com os encarnados. Eles também podiam assumir uma forma física, mas eles não chegavam a ser contados entre os encarnados. A não ser que eles praticassem muitas coisas que os encarnados praticavam, como o sexo, né? Tanto é que a Amélia, que tem no Silmarillion, ela praticamente decaiu da posição angelical para um ser encarnado, depois que ela teve filha e tudo. O Sauron também, o Melkor, depois de tanto dissiparem o poder deles nas outras criaturas malignas que eles subcriaram e tudo, então eles foram perdendo a capacidade de ser os seres angelicais que eles eram tão poderosos no início, né? Eles foram decaindo e foram ficando cada vez mais presos à forma física deles. Até que vocês vão ver, acho que vocês não chegaram ainda, né, no capítulo da queda do Fingolf, que o Morgoth leva um ferimento, já um spoilerzinho, né? Ele leva um ferimento no tornozelo e nunca para de mancar depois disso. Ou seja, se ele é um ser angelical, que não depende do corpo, como é que ele fica com um ferimento eterno, né? Então é por causa disso, porque ele já estava decaído da posição dele de ser espiritual, né? Fica com a cicatriz no rosto também, quando a grande águia vai, né? E fere ele e tal. Então tem tudo isso aí. Então, será que dá para a gente fazer um paralelo entre o nosso mundo, né, o mundo primário, entre o ser humano e o pecado, o que o pecado faz com a nossa alma, né? E fazer um paralelo disso com o que acontece com os elfos e com outros seres, né, espirituais no mundo de Tolkien. No caso deles não seria o pecado, né, mas seria, acho que é tanto a parte é, um ferimento físico quanto eles se tornarem um pouco maus, né, fazerem coisas que não são tão boas, né, iria destruindo eles aos poucos. Eles vão se tornando Uhum. menos angelicais, né, Isso. menos, como é que eles, menos espirituais, um pouco mais humanos e mais Eles fracos. vão decaindo da graça, né? Eu acho que esse é o Eles vão melhor decair. termo. Então daria para fazer Exatamente. um paralelo desse processo, né, de decair com a nossa vida, né, não sei, Uhum. vocês entendem que daria para fazer, né, para Eu a acho que gente poder sim. pegar um ensinamento, né, o que ensinamento que a gente pode Uhum. tomar disso para a nossa vida como cristão. Eu acho que sim. Agora, a gente não pode se comparar muito com os elfos, né? O Tolkien não quer muito que a gente se compare com os elfos. Ele quer que a gente almeje ser como eles, né? Mas, assim, que a gente não vai ser imortal, a gente não está ligado ao destino desse mundo, nós nem pertencendo a esse mundo, né? A gente vai, nossa casa mesmo vai ser no outro. Mas, por exemplo, tinha a questão também dos elfos que... Porque, assim, o corpo do elfo, o corpo e o espírito, né? Se eles ficassem muito tempo na Terra-média, o espírito queimava com intensidade tão forte que o corpo não conseguia acompanhar. Então, o corpo ia decaindo. Então, por isso que eles iam para o oeste, para as terras imortais. Porque lá, como era uma terra consagrada, abençoada pelos Valar, lá eles conseguiam manter o corpo intacto, digamos assim, né? Se eles permanecessem na Terra-média, não. Eles iam começar a desvanecer. Desvaneciam a tal ponto que eles iam perder o corpo físico e iam ficar meramente espíritos, né? E aí, quando, já partindo para a questão da lição aí, né, tu falou, quando esses espíritos élficos, eles poderiam recusar o chamado para ir para os salões de mandos e tentar uma reencarnação e tudo mais. Mas caso eles fizessem isso, eles eram vistos como espíritos maus, malignos, porque eles ficavam tipo eles escolhiam uma região para viver e eles viviam como se fosse uma espécie de uma assombração daquele local, não uma presença boa, né? Então, assim, eu acho que já é um direcionamento bom, assim, para a gente também tirar de lição disso aí. Não querer que ir contra o destino natural das coisas. Que foi também o erro de Númenor. A gente vai chegar lá, aquele Silmarillion, que foi também querer fugir da morte. Então a gente tem que deixar fluir. Né? E o que a gente tem que fazer? Orar e vigiar. Né? Tem que estar sempre pronto, porque a gente não sabe quando é que ela vai acontecer.